rotina de geografia. Nós vamos hoje trabalhar as atividades 6 e 7 do seu caderno do segundo ciclo. Bom, eu sou uma mulher branca, loira, estou usando uma camiseta laranja, uma calça jeans de tom escuro e tenho tatuagens no meu braço. Pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre a população brasileira, mas com outro enfoque, né? Nós vamos aprender dois conceitos importantes sobre população no Brasil. O primeiro deles é o conceito de população absoluta, ou seja, é o total da população do nosso país. Lembra lá da nossa última aula que eu falei para vocês do site do IBGE, que fica calculando ali o total de população no Brasil? Pois bem, no dia 20/7, né, de 2021, nós éramos 213.360.030 habitantes. Essa quantidade aqui de pessoas representa a população absoluta do nosso país, ou seja, o nosso total de habitantes. Então, se a gente for falar em termos globais da nossa população, nós somos a quinta maior população do mundo. Observa só esse gráfico pizza aqui para mim, tá? A primeira maior população do mundo em bilhões de habitantes é a população chinesa, a segunda maior a Índia, a terceira maior dos Estados Unidos, quarta Indonésia, quinto somos nós, Brasil, tá? Então, em termos de população absoluta, nós somos a quinta maior população do planeta. Olha só esse mapa aqui para mim, tá vendo? Esse mapa ele representa também a população de cada um dos países. Então, a gente vai conseguir perceber no mapa isso que a gente acabou de falar aqui com relação ao gráfico. Olha o Brasil em vermelho, Estados Unidos, Índia, China, Rússia, né? Os maiores países em termos de população no planeta. Bom, pessoal, então a gente chega num outro conceito, que é o conceito de população relativa. O que isso significa, né? População relativa é um conceito que estabelece a relação entre o número de habitantes e a área territorial ocupada por essa população. Ou seja, é o conceito que vai mostrar pra gente a relação de habitantes por área, habitantes por quilômetro quadrado, tá? Então, ele vai mostrar a ocupação da população em relação ao território daquele país. Olha só, nós somos o quinto maior país em extensão territorial do planeta. E olha a nossa população, basicamente concentrada nas regiões próximas ao litoral. Por que, professora, que a população está concentrada nessa região, né? Por fatores históricos da ocupação colonial, o desenvolvimento das primeiras vilas e cidades, atividades econômicas como a cafeicultura, o ciclo da cana-de-açúcar, enfim, todo o processo de industrialização que se deu nessas cidades do litoral, Rio de Janeiro, e depois, né, a cidade de São Paulo. Então, nós tivemos uma série de fatores históricos, econômicos, que permitiram essa ocupação nessa região do Brasil, tá? Que está aqui no seu mapinha. Além disso, fatores naturais também auxiliam, né, também moldam um pouco da ocupação no planeta, né? Por exemplo, áreas de deserto, áreas muito gélidas, por exemplo, no Alasca, né, nos Estados Unidos. Quem vê os programas de televisão aí sabe da dificuldade que é você ocupar áreas muito frias do planeta, né? A Sibéria, na Rússia. Enfim, aqui no norte do Brasil nós temos a floresta amazônica, que eu vou mostrar para vocês, que não por acaso, né, vai ser uma região que a gente vai ter uma baixa densidade demográfica. Então, quando a gente fala de regiões do Brasil, né, quais são as regiões que têm a maior concentração de habitantes? Nesse mapa você vai ver por escala de cor, né? Quanto mais vermelho, maior a densidade demográfica. Quanto mais rosinha claro, menor a densidade demográfica. Ou seja, menor a concentração de habitantes por área. Então,
o sudeste do Brasil é a região com as maiores densidades demográficas, seguida pela região sul, nordeste, centro-oeste e região norte, certo? Observa para mim essa imagem de satélite. Tá um pouco escuro, né? Mas é mais ou menos por aí mesmo que eu quero que você veja, tá? Os pontinhos acesos, eles representam a luminosidade, né? A urbanização nessas localidades. Ou seja, quanto mais luz, mais urbanizado é, ou seja, concentra mais população. Então aqui, ó, nesse ponto super, mega, hiper brilhoso que está aqui, é a cidade de São Paulo, o mais brilhosão, e toda a região que está sob a influência da cidade de São Paulo, né? A expansão urbana para regiões do interior do território paulista. Então, e aqui o Rio de Janeiro, o nosso amado Rio de Janeiro aqui, opa, Rio de Janeiro também está aqui, ó, bem luminoso, né? Assim como várias cidades do Nordeste, no litoral, né? Aqui na verdade, já é em Buenos Aires, que não faz parte do Brasil, mas vocês estão vendo que está bem luminoso no mapa. Enfim, né? Porque é o mapa da América do Sul, no caso, tá? Então, esses fatores indicam, né? São indícios da ocupação do território. Bom, então na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre cidade, né? Sobre o espaço urbano, né? O que é ser urbano? Quando eu falo de urbano, pessoal, eu estou falando de cidade, né? E o Brasil considera, por meio de critérios políticos administrativos, que o Brasil é um país predominantemente urbano. Ou seja, tudo que é sede de município, ou seja, sede de município é considerado cidade no Brasil. Então, por exemplo, sede do município do Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, é classificado como cidade. Então, o Brasil tem mais de 5.000 cidades. Muitas têm uma população muito pequena, mas são consideradas pelo IBGE, que levam em conta esse critério político-administrativo, como espaço urbano. Então, toda sede de município e de distrito, né, que são vilas, são consideradas urbanas no Brasil. Caracteriza-se pelo IBGE, né, como urbano, áreas compostas por construções, arruamentos, intensa ocupação humana. Mas o que é a cidade? Cidade, né? A cidade é um lugar dos centros políticos, é um lugar de concentração dos serviços, é um lugar da centralidade política e comercial. Ela também é um lugar dos centros econômicos, dos lugares de consumo do excedente, do que vem do campo. Então, campo e cidade são best friends, eles são melhores amigos, né? Eles são inseparáveis, tá? Campo e cidade estão sempre em comunhão. O excedente do que é produzido no campo vem para a cidade, né? O espaço urbano, ele não tende a ser um espaço de produção agrícola. Então, tudo que vem de lá é consumido no espaço urbano. O espaço urbano, como eu já falei, é o espaço de produção não agrícola e também relacionado à produção industrial, setor de comércio, setor de serviços, certo? Então, pessoal, o Brasil, segundo o IBGE, é um país muito urbano, né? 85% do Brasil é urbano, tá? E as regiões eu já elenquei para vocês. Sudeste é a região com maior percentual, depois a região sul, depois a região nordeste, centro-oeste e norte do Brasil. Eu quero mostrar para vocês aqui um outro conceitozinho importante, que é o conceito de êxodo rural. O que isso significa? É a saída em massa, são movimentos migratórios de grande fluxo entre o campo e a cidade. Ou seja, pessoas saem das regiões de campo e vêm para as áreas urbanas, vêm para as áreas de cidade. Por qual motivo, pessoal? Primeiro, busca por emprego. Segundo, muitas vezes busca por melhores condições de vida, acesso ao setor de serviço, consumo, outro padrão de vida também é levado em consideração, né?
o processo de mecanização do campo, que levou a ao grande desemprego no espaço rural brasileiro, levou a grandes fluxos migratórios do campo para a cidade no nosso país. Então, é importante a gente pensar um pouco nisso. Agora eu queria que vocês prestassem atenção nessa charge aqui. Chega, não aguento mais essa poluição, vou morar no campo. Aí o outro lá no campo, né? Chega, não aguento mais esses agrotóxicos, vou morar na cidade, né? Então ela leva a nossa reflexão. Um quer fazer o êxodo urbano, ou seja, deixar o espaço urbano por conta das condições adversas que ele encontra na cidade. Por exemplo, condições de criminalidade, violência, fumaça, não tem muito verde, né? Essa vida corrida que faz parte do espaço urbano, né? E, em contrapartida, o processo de mecanização e também de uso de agrotóxico, né? As dificuldades de vida no próprio campo que levam a muitos trabalhadores a também optarem pelo êxodo rural, né? Muitas vezes não é nenhuma opção, na verdade, é uma grande conjuntura que leva as pessoas a fazerem essa escolha. Bom, então, o que acontece? A gente está falando de um êxodo urbano no Brasil, será que a gente pode falar disso? Né? Será que as pessoas estão querendo deixar o espaço das cidades e irem para o campo? Será que o período da pandemia, né, influenciou para que muitas pessoas pensem em ter suas casas no espaço rural e com trabalho remoto, né, e o uso das tecnologias, deixem os espaços urbanos para buscar uma vida quase que bucólica, idealizada, né, no espaço rural? É isso que o texto propõe para vocês, essa reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um abraço.